Olá, sejam bem-vindos ao nosso site e neste vídeo nós queremos abordar considerações importantíssimas referentes ao tema da incidência da base de cálculo do ISS na construção civil. Como deve ser de conhecimento de todo o empresário do ramo da construção civil, o Superior Tribunal de Justiça havia pacificado, sacramentado, e muitos entendiam, inclusive eu entendia, enterrado o assunto, no sentido de que os materiais e as subempreitadas não podem ser ou não podiam ser deduzidos da base de cálculo do ISS. Ou seja, no entender do Superior Tribunal de Justiça, os materiais empregados na obra, as subempreitadas, também faziam parte da base de cálculo do imposto. Ou seja, o ISS incidia sobre os materiais, incidia também sobre as subempreitadas, numa dupla tributação. O empreiteiro pagava e o subempreiteiro também pagava ou paga o ISS. Este era o entendimento tranquilo, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 603.497, 603.497, admitiu a repercussão geral deste assunto, ou seja, entendeu que era matéria para o Supremo Tribunal Federal analisar e analisar inclusive com efeitos fortíssimos dessa repercussão geral, no sentido de que a decisão do Supremo também valerá para todos os demais casos idênticos, envolvendo, no caso aqui do recurso extraordinário 603.497, tão somente a dedução ou não dos materiais da base de cálculo do ISS. Então, neste recurso extraordinário, o STF ainda não julgou o mérito, analisou apenas a questão da existência da repercussão geral, analisou apenas que é matéria para o Supremo Tribunal Federal analisar que os materiais não podem compor a base de cálculo do ISS, por outro lado, ou seja, por extensão, que os materiais devem ser deduzidos da base de cálculo do ISS. E nesta decisão foram citados inúmeros acórdãos antigos do Supremo Tribunal Federal em prol das construtoras, por isso aí o grande impacto desta decisão. No entanto, até eu particularmente temos vídeos gravados no nosso livro ISS na Construção Civil. Eu e o meu colega Francisco Ramos Mangieri escrevemos que essa decisão do Supremo era uma decisão que não teria tanto impacto assim. Primeiramente porque envolvia apenas o Decreto-Lei 406/68, que foi revogado em 2003 pela Lei Complementar 116. E também argumentávamos que a única coisa que o Supremo disse é que são dedutíveis os materiais, mas não havia uma descrição de quais materiais poderiam ser deduzidos. Todos os materiais poderiam ser deduzidos? A gente entendia não. Neste caso, a gente consulta os subitens 702, 704 da lista e vamos ver que a decisão do Supremo está de acordo com a decisão do STJ, no sentido de que apenas os materiais industrializados pelo próprio prestador de serviço fora do local da obra é que estariam, portanto, fora da incidência do ISS. No entanto, esse entendimento que eu tinha ficou descartado agora, em razão de recentes decisões do STJ, agora nos meses de agosto, setembro e outubro. Eu vou citar aqui para vocês 3 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Então, da segunda turma, nós temos o recurso especial 976.486, 976.486, relator o excelentíssimo ministro Teori Albino Zavascki, uma decisão de agosto de 2011. Também em agosto de 2011, a segunda turma analisou essa questão no agravo regimental, no recurso especial 1.228.175, 1.228.175. Então a segunda turma, nesses 2 julgados, determinou o seguinte: nós, a segunda turma, mudamos o nosso ponto de vista. Nós, a partir de agora, nos curvamos à jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, presta atenção, hein? O que o STJ decidiu aqui na segunda turma? Todos, quaisquer materiais empregados na obra podem ou devem ser deduzidos da base de cálculo do ISS. É dizer, as construtoras
tem o direito de deduzir os materiais da base de cálculo do ISS. Então a segunda turma mudou o seu entendimento. Ficou a dúvida, e a primeira turma do STJ? Afinal de contas, no STJ nós temos a primeira e segunda turmas que julgam causas tributárias. Surgiu essa dúvida. Será que a primeira turma também vai seguir no vácuo daquela decisão do Supremo? Ou vai bater o pé? Não, não podem ser deduzidos materiais. Pois bem, agora em outubro, no agravo regimental, no agravo de instrumento, número 1.410.608, 1410608, relator ministro Benedito Gonçalves, a primeira turma do STJ também acompanhou o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, hoje, de acordo com esses precedentes recentíssimos do Superior Tribunal de Justiça, primeira e segunda turmas, o STJ também admite a dedução dos materiais empregados na obra relativamente à base de cálculo do ISS. Temos aqui então uma reviravolta na jurisprudência do STJ em torno desse assunto. Consequentemente, surgem alguns temas conexos que gravitam, portanto, em torno dessa decisão do STJ. E as subempreitadas? Será que as subempreitadas também podem ser deduzidas da base de cálculo do ISS? Hoje, até então, o STJ não admite a adesão da subempreitada. No entanto, inclusive neste acórdão que eu citei da primeira turma, o agravo de instrumento 1.410.608, o ministro relator se valeu, se baseou no recurso extraordinário número 599.582 do Supremo Tribunal Federal, e nesse acórdão citado também é comentada a possibilidade de dedução das subempreitadas. Então vejam, aonde vai, até onde pode vir essa discussão. Uma vez admitida a dedução dos materiais, também pode ser que o STJ mude o seu posicionamento admitindo as deduções das subempreitadas. Então, entendemos aí que as construtoras têm essa possibilidade, esse direito de reclamar em juízo a dedução dos materiais e também das subempreitadas. No que diz respeito aos materiais, hoje tem esse respaldo fortíssimo, pesadíssimo do STJ e do STF. No assunto das subempreitadas, um ponto de interrogação, mas com boas chances de êxito, hein? Para terminar, no tocante à restituição do indébito, ou seja, e com relação ao ISS que já foi recolhido no passado, as construtoras podem pedir esse valor de volta? Primeiramente, com relação ao prazo, nós temos o prazo de 5 anos. Já está pacificado, não cabe mais aquela famosa tese dos 5 mais 5, para pleitear 10 anos. Não, são só 5 anos, de acordo inclusive com uma decisão recentíssima também do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 566.621. Agora, e com relação à legitimidade, o que o STJ vem dizendo a respeito do direito para pedir de volta essa restituição? O STJ vem dizendo o seguinte: o prestador de serviço pode pedir a restituição do ISS, mas apenas se for autorizado pelo tomador. Olha só que coisa! Para a construtora, portanto, pedir a restituição do ISS, será necessário uma autorização do tomador de serviço. Declaro para os devidos fins que autorizo a construtora tal, CNPJ tal, a reclamar o ISS indevidamente pago. Uma declaração, uma autorização por parte do tomador de serviço. Mas quais são as hipóteses em que o contribuinte, a construtora, prestadora de serviço, pode se esquivar desta obrigatoriedade de apresentar uma autorização do seu cliente, do tomador de serviço, dizendo que ele pode pleitear em nome próprio o ISS pago indevidamente sobre os materiais e as subempreitadas? Então eu vislumbro aqui duas hipóteses em que as construtoras estarão dispensadas dessa autorização por parte do cliente. Primeiramente, é quando o ISS tiver sido calculado pela via do arbitramento, técnica muito comum nos municípios brasileiros. Nessa modalidade de apuração e recolhimento do ISS, as construtoras elas pagam o ISS no momento lá do habite-se,
quando eles forem pleitear o habite-se no município, os municípios vão e calculam o ISS devido, não com base no faturamento da empresa, não com base nas notas fiscais emitidas. O ISS é calculado nessa metodologia utilizada pelos municípios com base no valor do metro quadrado, no tamanho do imóvel, no padrão do imóvel, número de banheiros, número de sacadas, de janelas, enfim, existe todo um critério técnico adotado pelos municípios para se aferir, calcular o ISS devido. Então, nessas hipóteses, vale dizer, em que o ISS na construção civil é calculado por meio do arbitramento e não com base no faturamento, no preço do serviço, eu entendo que as prestadoras de serviço estarão livres de apresentar essa declaração, essa autorização do seu cliente. A segunda hipótese é na incorporação imobiliária por contratação direta, é dizer, naquela hipótese em que o construtor é também o incorporador do imóvel. E nessas situações, segundo jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em fato gerador do ISS, porque quando a incorporadora e a construtora se confundem na mesma pessoa e, adiciona-se a isso, e a construção, a incorporação se der em terreno da própria construtora incorporadora, não há prestação de serviço, mas apenas venda, compra e venda de um imóvel para entrega futura, logo fora do campo de incidência do ISS, incidindo apenas o ITBI, que é devido pelo comprador e não pelo vendedor. Então, nessas duas hipóteses, cálculo do ISS na construção civil por arbitramento e ISS na incorporação imobiliária por contratação direta. O que é incorporação imobiliária por contratação direta? Incorporador e construtor constroem, incorporam em terreno próprio. Nestas duas hipóteses, deve ser afastada a exigência dessa autorização, desta declaração por parte do cliente, do tomador de serviço, autorizando o prestador de serviço a pleitear a restituição do ISS pago indevidamente a título de materiais e ou subempreitadas. Então essas seriam as considerações que entendemos pertinentes para as construtoras avaliarem, né? Vale dizer que para as cobranças vincendas cabe um mandado de segurança, uma ação ordinária, que ao meu ver com grandes chances de êxito de obter uma liminar, uma tutela antecipada. Quem for aí mais reservado, mais conservador, cabe até o depósito em juízo desses valores, né, do ISS sobre os materiais subempreitados. E relativamente ao passado, dos últimos 5 anos, que foram o ISS pago nos últimos 5 anos sobre os materiais subempreitados, as construtoras podem pedir em juízo, desde que autorizados pelos clientes, pelos tomadores de serviço, salvo nessas duas hipóteses que eu citei: ISS calculado por arbitramento e incorporação imobiliária por contratação direta. Muito obrigado.